Você acompanha agora Leitura Dinâmica. Apresentação José Damião. Um oferecimento Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento. No ar, pela rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, mais um Leitura Dinâmica. Hoje, Walter Sandro vai destacar o livro Na UTI, Deus Falou com Ele. Walter, vamos começar contando pra gente, que é o que mais, que quando a gente pega por esse tema do livro, Deus Falou com Ele, diga pra gente, em que momento você realmente sentiu que Deus falou com você? Eu estava internado por um problema grave cardíaco, né? Eu tive um infarto e aí quando eu entrei no hospital, 3 das veias do coração, as principais, estavam completamente obstruídas. Uma 100%, uma 75% e uma 25%. Então eu fiquei 2 meses internado na UTI para ver se tinha tratamento. Que aí meu cardiologista falou assim, olha, se a gente mexer na primeira veia, que é 100%, a gente já pode te perder. Se conseguir e for para outra, que é 75%, então, resumindo a história, você vai ficar aqui até, né? E aí eu ficava todo dia lá. Só que eu estava bem, eu estava igual a você, né? Cessou a dor, eu estava medicado, estava ligado às máquinas lá. E aí é muito importante a gente entender o que é o mundo da doença. Porque nós temos hoje na população todo mundo com uma enfermidade. Eu tenho dor de cabeça, eu tenho diabetes, eu tenho pressão alta e por aí vai. E no meu ponto de vista, isso é algo que o espiritual coloca para que a gente evolua. Então você que está em casa e que tem qualquer enfermidade, para de sentir os sintomas e começa a aprender com os sintomas, né? Então daí eu ficava lá, eu estava bem, ficava somente vendo televisão, estava na minha frente, aí o meu médico veio na visita, e eu falei assim, olha, eu estou pensando em trabalhar. E ele falou, trabalhar? Você é maluco? E eu falei, não, eu vou morrer do coração, agora eu já sou maluco também, né? Ele falou, por que você quer trabalhar? E eu falei, porque eu estou aqui. Vocês têm que aprender também que doentes ou não, nós podemos servir. Nós podemos fazer alguma coisa. Eu sou psicanalista também. Então eu combinei com ele, quando mudasse o plantão, eu falaria com os médicos e enfermeiros. Aí eu comecei a fazer isso. E aí eu estava pensando em escrever um livro sobre doença, mas eu não tinha doença. Então o universo foi lá e falou, já que você não tem doença, eu vou colocar uma agora para você se especializar em doença. E aí eu comecei a escrever. Só que aí ficava uma coisa na minha cabeça. Eu queria escrever de um jeito e vinha de outro jeito, né? Para você entender. E aí, para mim, tudo começa no espiritual. Então eu falei, se tem alguém falando que... né, eu vou resumir como se fosse Deus, e aí na UTI Deus está falando comigo, porque era uma conversa que eu sentia que estava tendo comigo para me passar o momento, para mim. Resumindo, eu fiz as 2 pontas safenas, coloquei mais uma mamária. Eu fiz em 2018, o médico disse que depois de 5 anos tinha que refazer, já faz 8, e eu tô aqui. Nem penso mais em coração em nada, e o livro está aí. Ensinando para as pessoas que se você colocar fé, se você enfrentar, se você levantar, se você entender que você é herdeiro de toda essa coisa grandiosa que a gente chama de espiritualidade, você também pode vencer. Agora conta pra gente, qual foi o momento mais difícil dentro da UTI que marcou sua vida para sempre? Só que não foi difícil, foi muito bom. É estranho falar isso, mas às vezes eu sinto saudade, porque doente numa UTI... Só que quando eu falo doente, isso é aos olhos da medicina. Primeiro que eu não me sentia doente. Eu me sentia um privilegiado de estar aprendendo com aquilo. E aí teve uma parte, depois do retorno, que eu fiz com a pandemia junto. Então imagina que eu fiquei recluso dentro de uma UTI somente de pessoal com Covid. Aí quando você me pergunta qual foi a parte difícil, eu respondo, não tem parte difícil. Se você pegar a tua vida agora e você determinar que você vai facilitar a tua existência, você vai facilitar o teu trabalho, você vai facilitar a tua convivência com as outras pessoas, né? Eu venho do mundo evangélico, né? Eu venho da Congregação Cristã do Brasil. E hoje eu me sinto extremamente bem numa rádio espírita. Que se você fala para um evangélico, que eu acho um absurdo hoje, e nas minhas palestras eu tento mudar essa concepção de que eu tô certo, outro tá errado, outro tá errado e eu tô certo. E eu lembro que eu tive uma amiga espírita que ele era o contrário. Ele que falava para mim que o espírita estava certo e que o pessoal da congregação estava errado. Foi quando eu comecei a perceber que eram todos pensando da mesma forma. Sim. E que eu podia aproveitar tudo isso. Por isso aqui é conhecimento.
e a fé do evangelho que é conhecimento, a tradição católica que é conhecimento, o mundo espírita com a caridade que é pregada, é um negócio que me admira, que me fascina. E aí, se você é espírita e você é uma pessoa caridosa, você tem mais força do que você imagina para enfrentar as doenças, por um exemplo, que todos nós, em algum momento, vamos ter. E aí eu aprendi uma coisa no hospital que eu tenho que dividir contigo. Não precisa de doença para você desencarnar, não precisa. A morte vai chegar lá como tua amiga, porque ela chegou no hospital um dia. Só que ela começou a conversar comigo, é muito doido isso, eu não gosto nem de contar, porque eu acho que eu tô doido. E aí era a moça que estava do lado. Aí eu estava sonhando com isso. Aí a moça do lado virou para mim e falou assim, não é você, sou eu. E essa mulher desencarnou na madrugada. E no outro dia, quando eu acordei, a cama dela estava vazia. Então... Para você que está aí acompanhando Leitura Dinâmica, na UTI, Deus falou com ele, o livro de Walter Sandro, para que você possa conhecer toda essa história e aprender para colocar em prática. Semana que vem estaremos de volta com mais um programa Leitura Dinâmica. Walter Sandro, obrigado pela participação. Até o nosso próximo encontro. Você acompanhou Leitura Dinâmica, um oferecimento Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento.